Em junho de 2022, o mesmo antigo naufrágio que outrora transformou a compreensão da humanidade sobre a tecnologia primitiva revelou outra anomalia silenciosa. Sob as águas da ilha grega de Anticítera, arqueólogos marinhos identificaram o que se acredita ser a cabeça de mármore há muito perdida de Hércules, a adaptação romana do herói grego Héracles. A descoberta não se anunciou como uma obra-prima. Por décadas, o objeto passou despercebido, descartado como uma pedra disforme incrustada em depósitos marinhos. Somente quando mergulhadores descobriram o pedestal de uma estátua próxima, que ainda conservava as partes inferiores de suas pernas, a verdadeira natureza do achado tornou-se clara. O naufrágio de Anticítera foi descoberto pela primeira vez em 1900 por mergulhadores de esponjas operando em profundidade. Desde então, permaneceu sob estudo arqueológico quase contínuo, rendendo estátuas de bronze, artigos de luxo, vidrarias e, mais famosamente, o mecanismo de Anticítera, um dispositivo de engrenagens intrincado, amplamente considerado como o computador analógico mais antigo conhecido. Acredita-se que o naufrágio tenha se estabelecido em sua posição atual por volta de 60 a.C., permanecendo imperturbado por cerca de 2 milênios. No entanto, mesmo após mais de um século de investigação, o local continua a produzir artefatos que desafiam suposições sobre o que permanece escondido à vista de todos. A cabeça de mármore de Hércules está fortemente erodida, as características faciais estão suavizadas, as bordas arredondadas e a superfície apresenta danos extensos, consistentes com a submersão de longo prazo. Essas condições explicam por que ela evitou a identificação por tanto tempo. Não foi a clareza artística que a revelou, mas o contexto. A presença da base e dos membros inferiores da estátua confirmou que a pedra pertencia a uma figura escultural completa, provavelmente parte da carga, e não um acessório decorativo do próprio navio. A mesma temporada de escavação produziu outra descoberta inquietante. 2 dentes humanos foram encontrados incrustados em concreções marinhas no local. Sua posição e condição indicam que pertencem a pelo menos um indivíduo que não escapou da embarcação antes que ela afundasse. Nenhum resto esquelético completo foi recuperado, mas os dentes servem como confirmação física de que o naufrágio não foi apenas uma perda de objetos, mas de vidas. Historiadores acreditam que o navio, medindo aproximadamente 130 pés, 40 metros de comprimento, viajava em direção a Roma vindo de algum lugar do Mediterrâneo Oriental, transportando arte e bens de alto valor destinados a patronos romanos de elite. Provavelmente afundou durante uma tempestade violenta. No entanto, muitos detalhes permanecem sem solução. Quem encomendou as estátuas? Por que objetos tão excepcionais foram transportados juntos? E quanto do naufrágio ainda permanece oculto sob sedimentos e corrosão? Mais de um século após sua descoberta, o naufrágio de Anticítera continua a se revisar. Cada recuperação sugere que o local não é um capítulo encerrado, mas um arquivo ativo que revela seu conteúdo apenas quando a circunstância, a tecnologia e a paciência se alinham brevemente. Por séculos, a peste negra foi definida por sua devastação, e não pelo seu início. Entre 1346 e 1352, a praga assolou a Europa, o Oriente Médio e partes do norte da África, matando cerca de metade da população da Europa. Relatos contemporâneos descreviam cidades inteiras colapsando em silêncio. No entanto, apesar de sua escala, os historiadores há muito careciam de uma resposta definitiva para uma pergunta básica: onde exatamente ela começou? Essa incerteza pode estar diminuindo agora. Nos últimos anos, pesquisadores que estudam lápides medievais perto do lago Issyk-Kul, no que hoje é o Quirguistão, identificaram um padrão incomum. 2 cemitérios próximos, Kara-Digak e Burana, mostraram um aumento súbito e desproporcional nos sepultamentos durante os anos de 1338 e 1339. Muitas das lápides traziam a inscrição de uma única causa de morte: pestilência. A princípio, as inscrições foram tratadas com cautela. A terminologia medieval era frequentemente vaga,
E a mortalidade em massa por si só não era suficiente para confirmar a presença da peste. Mas os cemitérios apresentavam uma oportunidade raramente disponível para os historiadores. Vários dos túmulos estavam intactos e eram datáveis com precisão. Cientistas exumaram os restos mortais de 3 indivíduos e realizaram análises genéticas na polpa dentária, preservada dentro de seus dentes. Os resultados foram inequívocos. Todos os 3 indivíduos carregavam DNA da Yersinia pestis, a bactéria responsável pela peste bubônica. Mais significativamente, a cepa correspondia à linhagem ancestral, da qual as cepas posteriores da peste negra europeia parecem ter evoluído. Isso situa um surto confirmado de peste na Ásia Central, vários anos antes de eclodir no mundo mediterrâneo. A partir desta região, historiadores acreditam que a doença provavelmente viajou para o oeste ao longo das rotas comerciais estabelecidas. O lago Issyk-Kul ficava perto de corredores importantes da Rota da Seda, onde mercadores, animais e mercadorias circulavam continuamente entre o Oriente e o Ocidente. Pulgas infectadas, transportadas por roedores e outros mamíferos, não teriam consciência de fronteiras ou destinos. Uma vez que a bactéria atingia os portos comerciais, podia se espalhar rapidamente a bordo de navios com destino ao Mar Negro e além. Essa descoberta também reforça uma mudança na compreensão científica da transmissão. Embora os ratos tenham sido outrora culpados como os principais impulsionadores da peste negra, evidências atuais sugerem que as pulgas infectadas desempenharam o papel central, movendo-se eficientemente entre hospedeiros em populações humanas densas. A descoberta perto do lago Issyk-Kul não encerra o caso inteiramente. Não explica por que a peste surgiu quando surgiu, ou por que se tornou tão letalmente eficiente na Europa, mas realoca o capítulo de abertura da pandemia para um lugar específico, um tempo específico, e um pequeno grupo de túmulos que ficaram despercebidos por séculos. Os mortos não deixaram avisos, apenas um rastro escrito na pedra e selado nos dentes, apontando de volta para o início de uma das maiores catástrofes da história. Em junho de 2022, 2 fragmentos de uma espada da era Viking foram reunidos pela primeira vez em mais de 1000 anos. O que torna o reencontro extraordinário não é apenas a raridade da arma, mas o fato de suas peças terem sido descobertas separadamente, com meses de diferença, por pessoas diferentes em locais distintos ao longo da costa oeste da Noruega. Não havia marcador, nem monte funerário, nem lenda que os unisse. Apenas o acaso, a paciência e um alinhamento improvável de detalhes. O primeiro fragmento surgiu em 2021, perto de Stavanger, quando um detectorista de metais amador recuperou parte do punho de uma espada no solo. Por si só, o objeto gerou interesse, mas pouca certeza. A lâmina estava faltando e, sem ela, a espada não poderia ser facilmente classificada. Então, na primavera de 2022, um segundo detectorista que explorava terras agrícolas a vários quilômetros de distância descobriu outra peça de metal decorada. Quando os arqueólogos examinaram o achado, o encaixe foi inconfundível. Os 2 fragmentos pertencem à mesma arma. Uma vez reunido, o punho revelou estrutura remanescente suficiente para uma análise detalhada. Apesar da corrosão e fragmentação, os padrões decorativos permaneceram legíveis. Entalhes intrincados junto com vestígios de incrustações de prata e ouro permitiram aos historiadores comparar a espada com tipologias conhecidas usadas na Grã-Bretanha, Irlanda e Europa continental durante a Era Viking. Com base nessas características, estudiosos concluíram que a espada foi forjada na Inglaterra ou no Império Franco, perto do início do século IX. Esta identificação foi possível mesmo sem a lâmina, que normalmente seria o componente mais diagnóstico. A própria espada representa um mistério mais amplo da metalurgia primitiva. O público moderno frequentemente associa o aço avançado à inovação industrial recente, particularmente o aço inoxidável, valorizado por sua resistência à corrosão. No entanto, evidências arqueológicas e textuais mostram que o aço resistente à ferrugem existia muito antes da Era Moderna. Uma pesquisa publicada no Journal of Archaeological Science rastreou as origens do aço,
contendo cromo em Shahak, no atual Irã. Um manuscrito do século XI, do estudioso Al-Biruni, intitulado Um Compêndio sobre o Conhecimento das Gemas. Contém instruções que descrevem a produção de uma liga de aço com propriedades consistentes com a resistência à corrosão. Essa evidência escrita é apoiada pela descoberta de escória de ferraria na região de Shahak, datada do século XII, contendo assinaturas químicas de aço de cadinho enriquecido com cromo. A evidência é forte o suficiente para confirmar que a tecnologia existia. O que permanece inexplicado é por que ela não se espalhou, ou por que o conhecimento parece ter desaparecido por séculos antes de ser redescoberto. Como a própria espada viking, fragmentos de compreensão avançada sobreviveram, separados pelo tempo e pela distância, esperando para serem reconhecidos como partes de um todo muito mais antigo. Em fileiras silenciosas perto de Cabras, na costa oeste da Sardenha, encontra-se um grupo de figuras de pedra diferentes de qualquer outra coisa na Europa antiga. Conhecidas como os gigantes de Monte Prama, essas estátuas são imponentes tanto em tamanho quanto em presença. Cada figura ergue-se a até 8 pés, 2,4 metros, de altura, esculpida em arenito com posturas rígidas, mãos sobredimensionadas e grandes olhos circulares formados por discos de pedra planos. O olhar é vago, mecânico e inquietante. Mesmo entre arqueólogos experientes, as estátuas provocam uma sensação imediata de que foram feitas para serem vistas e sentidas. Ninguém sabe exatamente quando foram esculpidas. A maioria dos estudiosos situa sua criação entre os séculos XI e 8 a.C., aproximadamente 3.100 a 2.800 anos atrás. Esta datação baseia-se na análise estilística e nas camadas arqueológicas em que os fragmentos foram encontrados. As estátuas são amplamente atribuídas à civilização nurágica, uma cultura antiga única da Sardenha. O povo nurágico é mais conhecido por construir milhares de torres de pedra chamadas nurahi, mas não deixaram registros escritos. O que sobrevive deles provém quase inteiramente da arquitetura, ferramentas e contextos funerários. Os gigantes foram descobertos pela primeira vez em 1974, não como monumentos intactos, mas como milhares de fragmentos quebrados espalhados perto de tumbas antigas. Arqueólogos passaram décadas catalogando e reconstruindo as peças, eventualmente revelando guerreiros, arqueiros e boxeadores, figuras armadas com escudos, arcos e equipamentos de proteção. Sua escala por si só as diferencia. Na época em que foram criadas, não se conhece nenhuma outra civilização no Mediterrâneo que tenha produzido estátuas de pedra independentes deste tamanho. A civilização nurágica desapareceu na época em que a Sardenha foi absorvida pela esfera romana, há cerca de 2.200 anos. A expansão romana apagou grande parte da identidade cultural nurágica. No entanto, as estátuas não foram destruídas. Se elas já estavam enterradas, esquecidas ou intencionalmente preservadas, é desconhecido. Os romanos não deixaram nenhuma explicação clara. A proximidade das estátuas com locais de sepultamento levou a uma hipótese cautelosa de que as figuras tinham o objetivo de servir como guardiãs dos mortos. No entanto, nenhuma inscrição ou evidência definitiva confirma esse papel. Sua uniformidade, escala e posicionamento deliberado sugerem importância simbólica. Mas o simbolismo sem contexto resiste à interpretação. O que permanece inexplicado é por que o povo nurágico empreendeu um projeto tão ambicioso. Os gigantes exigiram planejamento, mão de obra qualificada e recursos em uma escala não evidente de outra forma na arte nurágica. Eles aparecem subitamente no registro arqueológico, totalmente formados, e então desaparecem tão abruptamente quanto. Nenhum protótipo anterior foi encontrado. Nenhum exemplo posterior seguiu-se. Os gigantes de Monte Prama perduram como monumentos sem mensagem, testemunhas massivas de uma civilização que deixou para trás olhos de pedra, mas nenhuma resposta. Em maio de 2022, enquanto preparavam posições defensivas perto da cidade de Odessa, soldados ucranianos encontraram algo para o qual nenhum briefing militar
os havia preparado. Enquanto trincheiras eram cavadas no solo, a lâmina atingiu argila em vez de terra. O que emergiu não foram destroços de conflitos modernos, mas um grupo de ânforas gregas antigas, intactas o suficiente para serem imediatamente reconhecidas. A descoberta foi acidental, não planejada e feita em circunstâncias em que a arqueologia havia se tornado uma prioridade distante. O achado foi feito por membros da 121ª Brigada de Defesa Territorial da Ucrânia, que interromperam o trabalho e alertaram funcionários de museus em vez de removerem os próprios objetos. Arqueólogos de um museu próximo recuperaram os vasos e os colocaram sob custódia protetora, onde agora estão preservados e expostos. Com base em sua forma, material e contexto, especialistas datam as ânforas em aproximadamente 2.500 anos atrás. Na época em que esses vasos foram produzidos, a região ao redor da moderna Odessa fazia parte de uma rede de assentamentos antigos ao longo da costa norte do Mar Negro. A cidade era conhecida na antiguidade como Odessos, um porto fundado por gregos posteriormente incorporado aos sistemas comerciais romanos. Ânforas eram os principais recipientes de transporte do antigo mundo mediterrâneo, padronizadas para a eficiência e projetadas para mover mercadorias através de longas distâncias por navio e carroça. O que as ânforas de Odessa continham, outrora, permanece desconhecido. Nenhuma análise de resíduos confirmou ainda seu conteúdo, mas historicamente tais vasos eram usados para armazenar e transportar vinho, azeite, grãos, frutas secas e outras mercadorias essenciais ao comércio e à vida diária. Sua presença sugere atividade comercial em vez de deposição ritual. Embora sem inscrições ou estruturas de acompanhamento, seu propósito original não pode ser determinado com certeza. As circunstâncias da descoberta dão a ela um peso adicional. Organizações culturais internacionais documentaram danos extensos a locais de patrimônio em toda a Ucrânia durante o conflito em curso, com mais de 120 locais de importância cultural relatados como danificados ou destruídos. O número real pode ser consideravelmente maior, já que muitas regiões permanecem inacessíveis para levantamento. Contra esse pano de fundo, a recuperação segura de artefatos intactos é rara. As ânforas sobreviveram a séculos de mudanças ambientais, desenvolvimento urbano e guerras, apenas para ressurgirem durante um dos períodos mais turbulentos da história moderna da região. Seu reaparecimento não é misterioso em um sentido sobrenatural, mas destaca uma tensão não resolvida na arqueologia. Quanto do passado permanece enterrado sob conflitos humanos ativos e quão facilmente ele pode ser perdido novamente. Por enquanto, os vasos repousam atrás de vidros removidos da trincheira que os revelou. Eles não oferecem explicação sobre como foram enterrados ou por que permaneceram imperturbados por tanto tempo. Eles simplesmente existem como evidência de que, abaixo da crise mais imediata, histórias mais profundas persistem, esperando pelo momento em que o acaso as traga de volta à vista. Espalhadas pela Costa Rica estão milhares de esferas de pedra quase perfeitas, tão comuns que muitas agora passam despercebidas em jardins, parques e exibições à beira de estradas. Elas são conhecidas como as esferas de Dix e, apesar de sua familiaridade, permanecem uma das criações arqueológicas menos compreendidas das Américas. Sua curvatura suave e precisão sugerem um design deliberado. No entanto, nenhum registro escrito explica quem as fez ou por quê. Acredita-se geralmente que as esferas sejam obra de povos indígenas nativos da região, mais provavelmente associados a culturas que viveram na Costa Rica antes do contato europeu. No entanto, não há continuidade cultural confirmada entre esses grupos antigos e as populações modernas que vivem lá hoje. Essa lacuna deixa aberta a possibilidade de que as esferas tenham sido criadas por uma sociedade cuja identidade foi amplamente perdida para o tempo. O mundo exterior soube das esferas de Dix pela primeira vez na década de 1930, quando trabalhadores da United Fruit Company começaram a descobri-las enquanto limpavam terras para plantações de banana. Muitas foram deslocadas,
danificadas ou movidas de seus locais originais antes que os arqueólogos pudessem estudá-las adequadamente. Como resultado muito de seu contexto original, como eram organizadas, quais estruturas as cercavam ou como eram usadas, foi permanentemente apagado. As esferas variam muito em tamanho. Algumas são pequenas o suficiente para serem carregadas à mão, enquanto outras pesam várias toneladas e medem mais de 2 metros de diâmetro. A maioria é esculpida em rocha ígnea local, particularmente gabbro. Arqueólogos acreditam que as esferas foram produzidas selecionando pedregulhos naturalmente arredondados e refinando-os através de repetidas fraturas, moagem e picoteamento, seguidos de polimento. Não havia ferramentas de metal disponíveis na região na época, tornando o nível de simetria ainda mais impressionante. Datá-las provou-se difícil com base em materiais associados e padrões de assentamento. Arqueólogos estimam que foram criadas em algum momento entre os séculos 8 e 16. Este amplo intervalo reflete quão poucas evidências definitivas restam. Não há inscrições nem marcas de ferramentas claras ligadas a um período específico, e nenhuma tradição oral sobrevivente que explique seu propósito. O maior mistério não é como foram feitas, mas o porquê. Algumas esferas parecem ter sido organizadas em linhas ou grupos, sugerindo um posicionamento intencional. Outras foram encontradas perto de habitações de elite ou espaços cerimoniais. Além disso, as interpretações param. Não há evidências confiáveis de que tenham servido a funções astronômicas, de navegação ou calendáricas, e os arqueólogos são cuidadosos para não atribuir significados sem provas. O que se pode dizer com certeza é que as esferas exigiram tempo, coordenação e trabalho muito além do necessário para a sobrevivência. Elas eram importantes o suficiente para justificar esse esforço. No entanto, a razão de sua importância não sobreviveu. As esferas de Dikis perduram como artefatos desprovidos de explicação, precisas, deliberadas e silenciosas. Elas permanecem como lembretes visíveis de que o significado nem sempre deixa instruções para trás. No sul do Iraque, a antiga cidade de Ur tem sido há muito tempo um ponto focal para arqueólogos, e, entre suas descobertas, poucas são tão frágeis e reveladoras quanto um barco de 4.000 anos desenterrado em 2018. Uma equipe internacional de arqueólogos encontrou a embarcação a poucos metros de uma estrada de tráfego intenso, onde a erosão e a vibração constante ameaçavam destruí-la. O momento de sua recuperação foi crítico. Se a escavação tivesse sido atrasada por apenas alguns meses, a estrutura poderia ter se desintegrado inteiramente. O barco mede aproximadamente 20 pés, 6 metros, de comprimento e 4 pés, 1,2 metro, de largura. Um tamanho modesto para os padrões modernos, mas substancial para sua época. Sua construção é incomum, refletindo tanto a engenhosidade quanto os materiais disponíveis na antiga Mesopotâmia. O casco consiste em uma mistura de folhas de palmeira, juncos e madeira, todos meticulosamente amarrados. Uma camada de betume, uma substância natural semelhante ao piche, foi aplicada para impermeabilizar e fortalecer a embarcação. A combinação resultante produziu uma estrutura leve, mas surpreendentemente durável, capaz de transportar pessoas e carga através de rios e canais. A análise do design sugere que o barco era destinado principalmente ao comércio e não à pesca. Suas proporções e a falta de recursos especializados, como redes ou ganchos, indicam que ele seria bem adequado para transportar mercadorias entre assentamentos ao longo das vias navegáveis que cruzavam o sul da Mesopotâmia. Durante o período de sua construção, Ur era uma das maiores cidades do mundo, com uma população estimada em cerca de 80.000 pessoas, funcionando como a capital da Suméria. O comércio era essencial para a economia da cidade, e uma embarcação como esta teria sido uma linha vital para o comércio, conectando Ur às cidades vizinhas e regiões agrícolas. Artefatos de madeira desta idade são extremamente raros. A madeira geralmente apodrece rapidamente no clima instável da Mesopotâmia, tornando a preservação do barco de Ur excepcional. Sua sobrevivência é atribuída à maneira como foi enterrado.
A embarcação havia ficado incrustada em uma camada de sedimento seca e compactada, selando-a efetivamente da umidade e do oxigênio. Essa preservação natural permitiu aos pesquisadores estudar sua estrutura em detalhes, revelando técnicas de construção que, de outra forma, teriam sido perdidas para a história. A descoberta lança luz não apenas sobre a construção naval antiga, mas também sobre a sofisticação logística da civilização suméria primitiva. Ela ressalta como grandes centros urbanos como Ur dependiam de redes intrincadas de transporte e comércio, apoiadas por ferramentas e embarcações adaptadas ao seu ambiente. Mesmo agora, após 4 milênios, o barco permanece como um testemunho da engenhosidade humana, um artefato que preenche a lacuna entre a vida cotidiana e a grande escala de uma das primeiras civilizações do mundo, preservado contra todas as probabilidades para que possamos descobri-lo e estudá-lo. Em março de 2022, arqueólogos que trabalhavam no sítio de Huaca Las Ventanas, no norte do Peru, revelaram uma descoberta que oferece um raro vislumbre das práticas médicas de uma civilização do passado remoto. Enterrado sob séculos de solo, estava um único indivíduo sepultado com um conjunto completo de ferramentas cirúrgicas. Estima-se que o sepultamento date de aproximadamente 1000 anos atrás, tornando-o o primeiro túmulo conhecido de um cirurgião desta era na região. O conjunto fornece uma visão sem precedentes sobre a sofisticação e o status dos praticantes de medicina no Peru pré-colombiano. O conteúdo da tumba é ao mesmo tempo notável e enigmático. O indivíduo foi enterrado com um fardo contendo 50 facas de liga de bronze, cada uma apresentando uma única borda cortante. A análise química revela que o bronze contém níveis excepcionalmente altos de arsênio, um detalhe cujo propósito permanece desconhecido. Ao lado das facas estavam agulhas e furadores de tamanhos variados, instrumentos claramente projetados para incisão, sutura ou outras manipulações precisas. As ferramentas são primitivas quando comparadas ao equipamento cirúrgico moderno. No entanto, sua organização e variedade sugerem planejamento cuidadoso e conhecimento especializado. Entre os instrumentos cirúrgicos jazia um fragmento de casca de árvore, cuja espécie ainda não foi identificada. Pesquisadores especulam que possa ter sido usada como anti-inflamatório ou analgésico, talvez de maneira semelhante a como a casca de salgueiro foi empregada na Europa séculos depois para criar formas primitivas de aspirina. Se foi administrada antes, durante ou após a cirurgia, permanece um mistério, mas sua presença indica uma consciência das propriedades medicinais no uso de remédios naturais para controlar a dor ou a inflamação. O sepultamento do indivíduo sugere um status além do de um praticante típico. Acompanhando o kit cirúrgico estavam uma máscara funerária de ouro e um grande peitoral de bronze, ambos símbolos de riqueza e prestígio. Tais bens funerários indicam que o cirurgião ocupava uma posição respeitada dentro de sua sociedade, valorizado não apenas pela habilidade técnica, mas talvez também por seu conhecimento, sabedoria e influência social. A combinação de ferramentas práticas e adornos cerimoniais sugere uma interação complexa entre ciência, ritual e hierarquia social. Historiadores e arqueólogos concordam que este achado expande significativamente nossa compreensão da medicina pré-colombiana. Ele demonstra que o conhecimento cirúrgico era avançado, especializado e respeitado em uma cultura frequentemente subestimada em termos de capacidade científica. No entanto, muitas perguntas permanecem sem resposta. Como os procedimentos eram realizados? Quais técnicas eram empregadas para garantir a sobrevivência? E qual papel o ritual ou a crença desempenhavam ao lado da cura prática? A tumba de Huaca Las Ventanas preserva mais do que os restos de um homem. Ela preserva o legado de um curador cujo trabalho unia observação, habilidade e prestígio comunitário. Mesmo um milênio depois, suas ferramentas falam de uma cultura que valorizava o conhecimento, a precisão e o cuidado de maneiras que estamos apenas começando a compreender. Muito antes dos humanos modernos surgirem na África, há cerca de 200 mil anos, algo extraordinário estava acontecendo no que hoje é Israel. No sítio da Pedreira de Évron, na Galiléia Ocidental,
Arqueólogos descobriram evidências que desafiam a linha do tempo convencional da inovação humana. Ferramentas de pedra e restos de animais encontrados no local apresentam vestígios inconfundíveis de uso controlado do fogo, datando de aproximadamente 800 a 1000 anos atrás. Esta descoberta força uma reavaliação das capacidades cognitivas e tecnológicas dos primeiros hominíneos, muito antes do Homo sapiens aparecer em cena. Pesquisadores do Instituto Weizmann de Ciência conduziram análises detalhadas dos artefatos do sítio, confirmando que nada menos que 26 ferramentas de sílex haviam sido submetidas a aquecimento deliberado. As temperaturas excederam 600 Joules em alguns espécimes, um nível difícil de alcançar e manter sem esforço intencional. O aquecimento alterou as propriedades da pedra, tornando-a mais dura e afiada, uma forma primitiva de aprimoramento de material que sugere uma compreensão sofisticada de causa e efeito. A evidência estende-se além das ferramentas. Entre os restos estava uma presa de elefante, que mostrava sinais claros de ter sido exposta ao fogo, possivelmente durante o processo de cozimento ou preservação. Isso indica que os primeiros hominíneos não estavam apenas reagando a incêndios naturais, mas estavam aproveitando e controlando o fogo para propósitos práticos, incluindo potencialmente a preparação de alimentos, proteção e processamento de materiais. Até recentemente, os arqueólogos não suspeitavam que espécies pré-Homo sapiens pudessem desenvolver tal pirotecnologia. As descobertas da pedreira de Evron derrubam suposições anteriores, demonstrando que o uso controlado do fogo é muito mais antigo do que se reconhecia anteriormente. Isso abre um novo campo de investigação sobre a vida dessas populações primitivas. Como eles iniciavam o fogo? Como o transportavam e mantinham? Como passavam esse conhecimento de uma geração para a seguinte? As implicações estendem-se além da habilidade técnica. O fogo controlado exige planejamento, coordenação social e uma compreensão de causa e efeito, traços frequentemente reservados para a cognição humana moderna. O fato de hominíneos há quase 1 milhão de anos poderem manipular seu ambiente dessa maneira sugere um nível de inteligência, inovação e adaptabilidade muito além do que se presumia. A Pedreira de Evron é mais do que um sítio arqueológico. É um portal para um mundo onde os primeiros humanos ou seus predecessores experimentaram uma das tecnologias mais transformadoras da história. Cada fragmento de sílex carbonizado, cada presa queimada conta uma história de curiosidade, resolução de problemas e as primeiras faíscas de engenhosidade que eventualmente definiriam nossa espécie. Em maio de 2022, uma descoberta notável surgiu no pequeno vilarejo islandês de Oddi, uma caverna feita pelo homem esculpida diretamente nos penhascos de arenito macio. Arqueólogos estão confiantes de que colonizadores vikings foram responsáveis por sua criação, adicionando um novo capítulo à nossa compreensão de quão longe os nórdicos se expandiram além de suas terras natais escandinavas. A própria Oddi outrora fez parte do domínio de um poderoso clã viking, os Odaverjar, liderado principalmente por Semundur, o Sábio, que viveu de 1056 a 1033. Registros históricos creditam a ele a crônica de muito do que sabemos sobre os primeiros reis da Noruega, e acredita-se que o trabalho neste sistema de cavernas possa ter começado durante sua vida. O propósito da caverna permanece incerto, embora especialistas suspeitem que tenha funcionado como um fjós, um tipo de estábulo para gado e cavalos da era medieval. Seu interior é traiçoeiro. O arenito é macio e propenso a colapsos, o que significa que a escavação e o estudo devem prosseguir com cautela. Os arqueólogos apenas começaram a explorar as câmaras rasas, enquanto os recessos mais profundos permanecem amplamente inacessíveis, deixando a possibilidade de novas descobertas tentadoramente fora de alcance. A própria construção demonstra uma compreensão avançada de materiais e espaço. Esculpir em arenito exige precisão, pois mesmo pequenos erros podem comprometer a integridade estrutural. O fato de a caverna ter sobrevivido por quase 1 milênio, apesar de seu meio frágil e do rigoroso clima islandês,
atesta a habilidade e o planejamento de seus criadores. Sua presença também reflete a adaptabilidade dos vikings, demonstrando não apenas sua proeza como navegadores, mas sua habilidade de manipular a terra e os recursos para sustentar assentamentos em ambientes desafiadores. Embora Ode possa ter sido uma instalação local para agricultura ou pecuária, sua descoberta contribui para uma narrativa mais ampla da expansão viking. Da Escandinávia à América do Norte, os nórdicos demonstraram mobilidade e engenhosidade notáveis. E esta caverna serve como um testemunho silencioso de suas capacidades domésticas e logísticas. Além da Islândia, mistérios semelhantes continuam a desafiar arqueólogos em todo o mundo. No Egito, por exemplo, uma escavação em maio de 2022 no antigo porto de Berenice Troglodítica, no Mar Vermelho, revelou um grupo de esqueletos dispostos de uma maneira nunca antes vista. 7 indivíduos foram encontrados amontoados com seus membros inferiores, pressionados contra o peito dentro de caixas de pedra. Análises científicas datam o sepultamento em aproximadamente 1.500 anos atrás. O posicionamento teria exigido amarração, sugerindo um ritual, punição ou prática cultural deliberada. No entanto, os bens funerários indicam que os falecidos eram membros de elite da sociedade. O paradoxo entre status e confinamento aprofunda o mistério. Assim como a caverna de Ode é um quebra-cabeça que oferece vislumbres tentadores da história humana, ao mesmo tempo que recusa uma explicação fácil. Tanto a caverna na Islândia quanto os sepultamentos incomuns no Egito nos lembram que o passado raramente é simples. Estruturas, artefatos e restos humanos preservam vestígios de engenhosidade, crença e comportamento. No entanto, eles frequentemente deixam perguntas que abrangem séculos e continentes. São marcos da atividade humana, congelados no tempo e esperando por aqueles pacientes o suficiente para decifrar suas histórias. Se esses mistérios antigos fascinaram você e mudaram a maneira como você olha para o chão sob seus pés, inscreva-se em nosso canal e clique no botão de curtir. Estamos constantemente escavando a história que o tempo tentou enterrar, e seu apoio nos ajuda a trazer esses mundos perdidos de volta à luz. O próximo grande tesouro do passado será revelado em breve.